houve também uma reunião do Dorival, daqui a pouco vão dar como notícia nova também. Houve uma reunião do Dorival com o elenco do Corinthians, uma reunião importante que contou com a presença do Fabinho Soldado. O Dorival pediu mais comprometimento, mais profissionalismo dos jogadores do Corinthians, mais comprometimento no treino, o que é bastante importante, porque é no treino que você aplica aquilo que vai no jogo, aquilo que vai acontecer no jogo. É no treino que você aprende com o treinador, é no treino que você sabe o espaço que você vai ocupar. Então, se o jogador não presta atenção no que o técnico fala no treino, ele não vai saber o que fazer no jogo. Aí não adianta no jogo ele estar ligadão, se no treino ele não prestou atenção, se o técnico pediu para ele marcar o zagueiro do adversário, se é para ele ficar na ponta direita, na ponta esquerda, no meio, se é para marcar, se pode avançar, se não pode avançar, é no treino. Então, jogadores do Corinthians estavam muito displicentes no treino, além dos jogos. E o Dorival deu uma bronca geral neles ali, mostrou assim, eu que mando, eu sou o comandante, mostrou a experiência, né? Tem técnico experiente, é para isso. Vamos lá. Nenê Passos. Boa noite, Marco Belo. Me desculpe, essa conversa de a diretoria não saber das contas da diretoria anterior é conversa furada. É o que eu falei. Nenê, eu estou dando exemplos, eu não falei que a diretoria atual não sabe das contas. Eu falei, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Tanto que eu falei, pode ser que não soubesse ou pode ser que discorde do valor também. Pode ser que a diretoria anterior tenha deixado lá, sei lá, 120 mil reais do mês tal, 240 mil do mês tal. Aí a diretoria nova chega e fala, não, esses 240 mil não é dívida, esse aqui a gente pagou não sei quando, tal, daí esses 120 mil realmente a gente está devendo, esse aqui a gente reconhece. Então pode ter uma discordância em relação ao valor também. Então eu só citei um exemplo, eu não falei que a diretoria atual não sabe. Eu dei um exemplo, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça outro, tá? Mas a questão é realmente de comunicação entre as diretorias. E uma pode também não querer pagar o que a outra deixou. Ah, vocês que fizeram a dívida, vocês que paguem. Pode ser isso também. Santiago Jacoto, sem grana a crise é constante. Cara, sem grana o Corinthians está e vai ficar durante muito tempo. Esse ano, ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, é muito difícil o Corinthians ter uma solução imediata. Ah, é SAF, é SAF, alguém vai aparecer com 1 trilhão, não vai, não vai. O Estatuto do Corinthians não permite SAF. Para mudar o Estatuto, precisam os conselheiros corintianos votarem uma mudança do Estatuto. Os conselheiros não vão querer votar mudança no Estatuto. Por quê, Marco Belo? Porque você vai tirar o direito deles, conselheiros. Eles mandam, eles têm poder, eles podem tudo. Eles vão votar algo para que eles não mandem mais, para que eles não tenham mais poder, para que eles não possam mais nada, entendeu? É difícil, porque você depende dos conselheiros para mudar o Estatuto, para ter possibilidade de SAF. Então, que é o que a Gaviões está tentando, mudar o Estatuto do Corinthians, mas não vai ser tão cedo assim, porque nessa mudança de Estatuto que a Gaviões está propondo, por exemplo, não tem SAF nessa mudança atual. Adriel Vasconcelos, não estou defendendo, mas o tema com Augusto foi, já com Andrés é uma gatinho. Eu não entendi, cara. Vamos lá, tentar de novo. Não estou defendendo mais o tema. Não, vou tentar mais uma vez. Não estou defendendo, mas, deve ser isso, mas o tema com Augusto foi, já com Andrés é uma gatinho. Cara, tá difícil. O Adriel, tenta escrever de novo para eu entender, tá? Eu não entendi o que você quis dizer, sinceramente. Nunca vai acontecer isso, Roberto. Pois é, o negócio da SAF é complicado, cara. O negócio da SAF não é tão simples como as pessoas imaginam. O Marcelo Zaurizio, desculpa, Marcelo, eu sempre erro o teu sobrenome, foi mal, tá? Belo, quem ontem assistindo a entrevista do Benja com o pessoal da Safiel, você acredita que o conselho vai autorizar? Não. Não vai autorizar. Deixa eu deixar uma resposta bem clara. Tuma, o Adriel falou, foi o corretor. Vamos lá, então, voltar para... não estou defendendo mais o tema com Augusto, foi já com Andrés e o Tuma Gatinho.
Eu ainda não estou entendendo, Adriel, porque eu não sei se você está entendendo, se você está falando que o tema do Augusto já foi, se o Andrés é um gatinho, o Tuma que é um gatinho, quem é o gatinho? 2 pesos e 2 medidas com quem? Com o Augusto e o Andrés e o Tuma e o Andrés, ou o problema, ou é comigo, sou eu que tenho 2 pesos e 2 medidas? Sinceramente, eu não estou entendendo sua mensagem, cara. Tô fazendo esforço, sério. Michel Moura, salve Belo. Alguma novidade sobre reforços? Procede a informação que o Corinthians pretende rescindir com o Memphis? Não, não tenho essa informação que o Corinthians pretende rescindir com o Memphis. Eu tenho informação que tem pessoas da atual diretoria do Corinthians que discordam do contrato que foi feito com o Memphis. E se o Corinthians foi eliminado para o Palmeiras no dia 7 de outubro, pode ser que os dirigentes corintianos queiram se sentar com o Memphis para conversar sobre uma possível rescisão contratual. Sim, existe essa possibilidade. Mas isso é diferente de os dirigentes já terem decidido rescindir com o Memphis. Uma coisa bem diferente da outra. Uma coisa é eu falar assim, no final do ano eu posso viajar para Porto Seguro. Posso viajar para Porto Seguro. Outra coisa é eu falar, não, já decidi, já paguei, a viagem já está pronta para Porto Seguro. Você entendeu que são duas coisas diferentes? Então, pode ser que se o Corinthians for eliminado para o Palmeiras, os dirigentes queiram conversar com o Memphis. Isso pode acontecer. Mas não foi decidido nada. Tá? Essa é a informação que eu tenho. E a outra pergunta sua, reforços. Vitor Sá. Eu coloquei na capa. 31 anos de idade, ex-Botafogo, está no Krasnodar da Rússia. Quem deu a informação foi um jornal de São José dos Campos, que é a cidade do Vitor Sá. O repórter, muito provavelmente, conversou com pessoas da família do Vitor Sá e ficou sabendo a respeito disso. Que o Vitor Sá estava conversando com o Corinthians, porque quem deu foi o repórter lá de São José dos Campos, né, que deu essa informação. Ninguém aqui de São Paulo tinha essa informação. E aí a gente foi atrás e realmente o Corinthians está conversando com os responsáveis pela carreira do Vitor Sá. Ele tem mais 1 ano de contrato lá na Rússia, no Krasnodar. Vai até metade de 2026 o contrato dele. E ele foi contratado pelo Krasnodar relativamente barato, um valor relativamente barato, 1.800.000 euros. Pô, você tá falando que isso é barato? Para o futebol de hoje é 1.800.000 euros. O Mateuzinho custou 5 milhões de euros. Então, o Corinthians pode sim contratar o Vitor Sá. Luciano da Silva. Boa noite, Belo. Tem como denunciar o Andrés e os caras para o Ministério Público? Tem, cara. Tem sim. Teve um cara que escreveu no meu Twitter, no meu perfil. Se você procurar lá, Luciano, ele fez uma espécie de tutorial de como denunciar o Andrés e os outros ex-presidentes do Corinthians ao Ministério Público. Procura lá no meu... Eu sinceramente, eu não sei como te falar aqui, mas teve uma pessoa lá no Twitter que fez uma espécie de tutorial de como fazer essa denúncia ao Ministério Público, tá bom? Mas dá para fazer sim. Sandra Maria Silva Soares. As organizadas não têm moral para cobrar nada se não quitarem suas dívidas com o clube. E você tem razão. Em certo aspecto, você tem razão, Sandra. Porque as organizadas têm dívida sim. Existe a dívida, tá? De quanto que é, quem que fez, como é que vai pagar. Isso aí é outra história. Eles vão discutir ainda. Mas que tem a dívida, essa dívida existe. De gestões antigas com o clube. Então, do mesmo jeito que o Corinthians deve para fornecedores, jogadores, as organizadas devem para o Corinthians. Aí fica difícil você cobrar, né? Mas estão cobrando. O protesto está grande lá na frente do Parque São Jorge. Obrigado aí pela mensagem, Sandra. Adriel Vasconcelos, vamos tentar de novo. O Tuma com o Andrés é um gatinho. Com Augusto, toda hora ele aparecia para falar o que ia fazer. Boa, Adriel, agora deu para entender. O Tuma, ele foi muito rápido com o Augusto Melo, né? E fez de forma bem célere o processo do Augusto Melo. Agora, a denúncia do Andrés, ela é de quanto? 2 semanas para cá? Então, realmente não teria
não teria sido feito nada em 2 semanas. 2 semanas é muito pouco, porque eles têm que respeitar o estatuto do Corinthians. Eu estou falando que o Tuma foi célere, foi rápido com Augusto, mas esse rápido que eu falei foram 6 meses. Desde a denúncia da Vaidbet até o impeachment do Augusto, acho que até mais de 6 meses, né? Então, o Tuma ele tem que colocar para investigação a questão do Andrés, a questão do Duílio, tem que colocar para investigação o mais rápido possível. Agora, não pense que o Andrés vai ser expulso amanhã do clube ou semana que vem. Isso aí demora, porque tem que ter uma investigação por parte do Conselho Fiscal do Corinthians. Por parte do Core já houve uma análise do Andrés, não do Duílio ainda, precisa ter do Duílio. Depois eles mandam para o Comitê de Ética do Corinthians, o Comitê de Ética avalia. Se o Comitê de Ética achar que houve realmente algo incorreto, algum crime ou uma infração ao estatuto do clube, manda pro Tuma, pro próprio Tuma, que reúne o Conselho Deliberativo do Corinthians, que vota se vai abrir um processo. Aí, se for aberto um processo, vamos dizer sobre o Andrés, vamos dar um exemplo do Andrés. Se for aberto um processo contra o Andrés, aí o Andrés vai ter direito de defesa. Ele vai ter direito a fazer a sua defesa. Ele precisa saber o que está no processo, igual na lei, na justiça brasileira. Ele vai ter direito a saber o que está lá no processo e fazer a sua defesa. Depois dele fazer a sua defesa, aí o Conselho do Corinthians vai avaliar se vota ou não uma punição ao ex-presidente. Uma suspensão, uma expulsão, devolver o dinheiro, sei lá, qualquer coisa dessas. Então, isso aí demora, tá? Então, por mais rápido que seja, eu quero que seja rápido, eu quero que nem vocês, do mesmo jeito que vocês, eu quero que se puna quem roubou o clube, mas eu só estou explicando para vocês o jeito que acontece, tá? Estou explicando como é que são as formas lá dentro do Corinthians que acontecem as coisas. Não adianta ficar esperando que o cara vai ser expulso amanhã. Mas o Tuma, uma diferença muito grande é que do Augusto ele dava entrevista toda hora, né? Do Andrés ele não deu entrevista, só soltou nota. Não tem entrevista, não tem coletiva, não tem nada. Ele faz tempo que ele não aparece, né? O Tuma. O Stabile, presidente atual do Corinthians, esse não fala, sei lá quando é que foi a última vez que ele falou, foi na posse? Sei lá. Então isso aí você tem razão, Adriel. Silene Freitas, para mim nada, vai. Pensem se fizeram o que fizeram com Augusto. Vocês acham que vai? Ninguém consegue tirar o Romeu Tuma. Manda até na delegado. Valeu, Silene. Adriel, desculpa. Não, que isso, Adriel. Fica tranquilo, fica sossegado. Deu para entender na outra vez que você mandou. Michel Moura, sobre o Vitor Sá. Será que ele pode tentar a cláusula de guerra e vir de graça? Assim, o Corinthians não precisaria dispor de grana para multa. Cara, eu não ouvi falar de cláusula de guerra, mas em relação ao futebol russo, eu não sei nem sinceramente se está valendo ainda. Não sei sinceramente se está valendo ainda. Porque o Corinthians, por exemplo, pagou pelo reempréstimo do Maicon, que pertence ao Shakhtar da Ucrânia, né? Não usou mais a cláusula de guerra. Então, eu não acredito que possa ser utilizada a cláusula de guerra, não. Belo, o que você acha dessa provável contratação do Sá? Eu acho que ele é um jogador razoável que no Corinthians é titular absoluto. Nesse time do Corinthians atual, ontem o Dorival não tinha quem colocar no ataque, meteu o Kaique, garoto da base. Coitado, estava na base até outro dia, não estava nem no banco de reservas, não entrou contra o São Paulo, não entrou contra o Ceará, entrou o Guinegão, e aí ele entra no jogo contra o Cruzeiro, porque não tinha quem colocar. O Dorival quis abrir o time, né? Quis colocar o Memphis centralizado, o Romero pela direita e o Kaique pela esquerda. Se o Vitor Sá tá, ele é titular. O Thales Magno. Porra, Thales Magno é brincadeira, porque ele não está jogando. Ele não está jogando nada. Então, se entra o Vitor Sá, é titular absoluto. Belo, se por acaso o Augusto Melo não for empichado, será que pode acontecer no nosso Corinthians? Marcelo Zaurizo. Se ele voltar, vai dar uma confusão. Vai dar uma confusão, Marcelo. Porque imagina ele querer mandar embora todos os que foram contratados pelo Stabile, recontratar todos os que foram mandados embora pelo Stabile. Vai ser um negócio de louco. Por exemplo,
Eu vou dar um exemplo. Vinícius Azevedo, superintendente de marketing, foi mandado embora pelo Augusto. Foi recontratado pelo Stabile. Imagina se o Augusto volta e manda ele embora de novo. O cara vai ter sido mandado embora 2 vezes em 2 meses. Da mesma empresa. Outro é o Marcelo Munhões, que é o da tecnologia. Foi mandado embora pelo Augusto. Foi recontratado pelo Stabile. Imagina se ele vai ser mandado embora. Vai ser uma confusão danada.